Gente, a GasLive ela atendeu a toda a demanda em todo o território brasileiro. Nós fizemos aí uma força-tarefa, uma força logística para atender todo mundo e auxiliar aí todos os pacientes no processo de hospitalização e no processo pós-Covid. Então, nós estivemos preparados tanto para essa alta demanda, quanto também assistência técnica local, que é aqui mesmo na GasLive. Para a gente entender um pouco mais sobre essa fase da Covid no Brasil, professor Luiz, conta pra gente como que foi esse perfil epidemiológico da doença no Brasil? Thaís, é importante a gente fazer a caracterização desses pacientes e entender realmente como é o perfil desses pacientes. Teve um estudo que foi publicado na The Lancet agora, recentemente em 2021, com os primeiros 250 mil casos da doença aqui no Brasil. E esse estudo fez essa caracterização do perfil desses pacientes e, como você mesma ressaltou, as ações da GasLive a favor da distribuição da oxigênio-terapia e dessas ferramentas de acesso para os profissionais da saúde corroboram com a literatura científica, mostrando que 50% desses pacientes eles necessitaram de suporte não invasivo, que seriam os catéteres de oxigênio, as máscaras não reinalantes. Então, isso casa muito com o perfil epidemiológico desses pacientes. Os outros, quase 40% desses pacientes foram admitidos na UTI e mesmo assim, que é uma característica ainda muito triste pela severidade do Covid, que mostra que no começo ainda as taxas de mortalidade desses pacientes variavam de 40% a 50%. Então, taxas ainda muito altas de mortalidade. Acho que com o decorrer da pandemia, nós conseguimos aprender mais sobre esse manejo e conseguir lidar com mais clareza com esses pacientes. Então, diante disso, uma outra característica que eu posso citar para vocês é que o Programa de Apoio do Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, foi um estudo conduzido que chama PROAD-SUS, que foi desenvolvido em 2021, ele fez esse perfil de 50 UTIs aqui do Brasil, mostrando, sejam elas particulares ou públicas, mostrando que o tempo de internação médio desse paciente era de aproximadamente 22 dias e, em alguns casos, eles podiam ficar aí entre 12 e 15 dias. Nossa, gente, para vocês verem como realmente é uma doença muito grave, né? Porque além dessa condição clínica respiratória, 22 dias é muito tempo num paciente entubado. Ele evolui, além das complicações pulmonares, ele também evolui para uma fraqueza muscular, né, adquirida em UTI. Então, são muitos fatores que englobam essa doença. Bom, gente, aqui nós temos a cânula nasal. Esse equipamento aqui, ele é muito utilizado na UTI e ele, muitas vezes, os profissionais optam por ser o primeiro passo, dependendo do sintoma que o paciente apresenta, né? Então, essa cânula aqui, ela vai diretamente em contato com a narina do paciente, ela fica conectada na rede do oxigênio do painel do hospital. Caso não seja suficiente, o paciente pode evoluir aí para uma máscara não reinalante, que no hospital a gente chama de MNR, né? Que essa daqui vai mandar um fluxo de oxigênio um pouco maior, né? Caso o paciente aí tenha necessidade. Professor Luiz, qual que é a indicação clínica para estar utilizando esses materiais? Tem uma saturação base de acordo com a literatura? Porque, por exemplo, eu posso estar em casa, estou lá com o meu oxímetro, se eu estou saturando 100%, quer dizer que eu estou excelente? Ou se eu tiver uma saturação de 80, 95, como que é essa parte na literatura em referência à saturação? Thaís, muito pertinente sua pergunta e acho que vale a gente ressaltar que existem associações como a Associação Brasileira de Medicina e Emergência e a AMIB, que é muito conhecida, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e eles usam realmente como ponto de corte a saturação periférica de oxigênio.
Então, existe praticamente um fluxograma de acesso que deve ser seguido para que você consiga permitir a utilização de novos dispositivos de oxigênio terapia e indicá-los de maneira correta. Então, a partir do momento que eu tenho uma saturação abaixo de 90%, inicialmente você coloca o catéter de oxigênio. Vale lembrar que o catéter de oxigênio ele é considerado de baixo fluxo e ele vai de 1 a 6 litros por minuto. Como o catéter ele é para uso de baixo fluxo, nós acabamos não utilizando a umidificação. E por que não pode, nesse caso, não devemos, né, utilizar a umidificação no catéter? Hoje, tanto a AMIB, tanto como a Abramed, elas sugerem que não umidificar, você diminui a produção de aerosóis. Então, isso ajuda também para que os profissionais da área da saúde estejam mais seguros no âmbito hospitalar e de tratamento desses pacientes com Covid. Eles ficam mais, a equipe inteira ali no hospital, né, se protege um pouco melhor, né, um pouco mais aí desse vírus. E no caso a máscara de Venturi, tem alguma evidência, alguma coisa que fala um pouco mais sobre ela na Covid? A máscara de Venturi, ela funciona pelo princípio de Bernoulli e ela é muito utilizada na era pré-Covid. Eu, particularmente, adorava usar a máscara de Venturi porque eu consigo fazer a titulação da porcentagem de oxigênio baseado na quantidade de fluxo. Mas, agora na era Covid, a gente percebe que essas máscaras abertas que não possuem reservatório, elas são contraindicadas justamente pela alta produção de aerosol. Muito importante, gente. É muito importante saber, então, que a máscara Venturi ela não é indicada no tratamento da Covid. Então, seguido da cânula, do catéter nasal, né, que a gente chama, a gente vai seguir, caso o paciente tenha uma piora, para a máscara não reinalante, que é a famosa máscara que a gente vê nos filmes, né, em hospitais. E, professor Luiz, essa máscara ela é mais indicada quando o paciente está muito grave ou não? Já é quando o paciente já começa a apresentar sinais de hipoxemia grave, de dispneia e de falta de ar intensa. Lembrar que a máscara reinalante ela não deve ser utilizada com fluxo menor que 10 litros por minuto devido à retenção do gás carbônico. E é importante a gente ressaltar que essa máscara ela foi uma ferramenta essencial para que os profissionais da saúde pudessem fazer um manejo correto desses pacientes com Covid. É importante a gente lembrar que a American Association for Respiratory Care, ela tem alguns outros parâmetros baseados na PA de O2, que é pela gasometria arterial e pela saturação periférica de oxigênio menor que 90%. Então, a partir do momento que o catéter de baixo fluxo ele perde teoricamente o efeito e esses pacientes ainda mantêm quadro de dispneia e queda de saturação, é importante você progredir ele para a máscara não reinalante. A máscara não reinalante é uma excelente alternativa para esses pacientes. Nós precisamos ter como base a pressão arterial de oxigênio, que é baseada na gasometria, e a saturação menor que 90%. Vale a gente lembrar um aspecto muito importante quando a gente fala de evidência científica. Ainda não existem ensaios clínicos randomizados que são bem conduzidos quando se trata de oxigênio no Covid. Entretanto, tem uma revisão sistemática, ou seja, o melhor nível de evidência científica, com 25 ensaios clínicos randomizados com 16 mil pacientes, onde eles utilizaram o oxigênio terapia a livre demanda, ou seja,
você coloca o fluxo que você acha necessário sem estabelecer uma saturação alvo. Isso foi considerado dentro desse estudo com um aumento das taxas de mortalidade intra-hospitalar para esses pacientes. Então, pessoal, como vocês veem, tudo isso não é falado de forma qualquer, né? Tudo isso tem embasamento científico, tem evidência e está na literatura. Quando essa máscara não reinalante ela já não é mais o suficiente, nós também temos outras alternativas, né, professor Luiz? E no caso vai ser a VNI, né, a famosa VNI, que no caso é a ventilação não invasiva. Gente, como vocês viram, então tem outras estratégias, né, que é a cânula. Da cânula a gente tem a máscara não reinalante e depois dessas duas alternativas a gente tem a máscara de VNI. A VNI ela é muito utilizada nos hospitais. Nesse caso aqui a gente tem uma máscara full face. A gente tem um vídeo também que fala um pouco mais sobre essa máscara. E, professor Luiz, como que foi a sua vivência assim, com a VNI? O que acontece na VNI? É importante a gente falar isso porque nem todos os hospitais brasileiros tiveram a disponibilidade de utilizar esses recursos. Então, a partir do momento que você não tem outras estratégias depois da oxigênio-terapia, a única alternativa seria realmente a intubação. Eu, como tive a experiência clínica de estar na linha de frente em um hospital público, eu tive a oportunidade de utilizar a ventilação não invasiva como uma estratégia protetora para esses pacientes. Vale a gente ressaltar aqui que a ventilação não invasiva, nesses casos, nós temos algumas características importantes quando a gente fala da utilização. E a primeira realmente é que ela deve ser conectada a um ventilador mecânico. É sempre importante que nós tenhamos um circuito duplo e que sempre tenha um filtro EPA na saída expiratória para esses pacientes. Um outro aspecto extremamente importante é quando a gente fala da interface. Como você pode ver, as interfaces da GasLive, elas apresentam essas possibilidades com tirantes ajustáveis e com borrachas que elas acoplam de maneira mais anatômica no paciente. São aspectos extremamente positivos, porque eu não posso fazer a dissipação de aerosóis e a interface respirador-paciente, quanto menos escape aéreo eu tiver, maior vai ser o benefício para esses pacientes e a minha terapia ela vai ter maior efetividade e eficácia. Pessoal, como vocês podem ver, realmente, essa máscara ela é totalmente ajustável, né? Então ela fica mais confortável no paciente, sabendo que a VNI ela é um processo mais desconfortável de ser feito, porque o paciente ele fica totalmente... a gente prende, né, aqui na via aérea, porque ela tem que ficar bem vedada no paciente para que não tenha escape de ar. Então ela é um pouco desconfortável, mas essa máscara aqui permite que o paciente tenha um conforto melhor e ele fique totalmente ajustado aí também com a anatomia do rosto e fique melhor. Então, essas são algumas estratégias, como vocês podem ver, antes mesmo do paciente ser entubado. Então, ele chega, ele não é entubado de cara, né? Ele tem alguns processos aí que a gente pode fazer antes do paciente se submeter à intubação orotraqueal. Visto que muitos hospitais não têm esse recurso, o paciente sai da oxigenoterapia e ele já vai aí para intubação. Então, a gente tem esse recurso que ele pode prevenir aí uma ventilação mecânica. Visto que nós temos a VNI, nós também temos o KNAF, que é o catéter nasal de alto fluxo. Professor Luiz, qual estratégia você acha melhor para a gente optar ali na hora para o paciente? A VNI ou o KNAF? O que é mais indicado assim naquele momento? Muito importante e pertinente a sua pergunta e muito bem polêmica. polêmico. Mas vale a gente lembrar que nós temos a literatura científica como respaldo nesses casos. É importante a gente olhar que são terapias alternativas
para o combate do coronavírus. E eu acho importante ressaltar para vocês que existem alguns estudos. Existe um estudo indiano que foi feito em Nova Delhi, um ensaio clínico randomizado, onde eles compararam a utilização do catéter nasal de alto fluxo com a ventilação não invasiva. E, como a gente pode observar dentro desse estudo, as taxas de intubação acabaram sendo bem semelhantes entre os grupos após 48 horas do uso de ambas as terapias. E eles verificaram também que não houve diferença entre as intervenções. Foi um estudo que foi publicado na Respiratory Care em 2021, mas mesmo assim a gente sabe que ambas as terapias são muito benquistas quando a gente fala de insuficiência respiratória aguda no paciente com COVID e como uma excelente estratégia para evitar a intubação orotraqueal. Muito bom, gente. É muito importante a gente saber que na hora ali não é direto para intubação. A gente tem outros recursos e depois da cânula, depois da máscara, a gente tem a ventilação não invasiva e também a gente tem o KNAF antes do paciente aí evoluir para uma fase de ventilação mecânica. Visto então que nós temos o KNAF, professor, você acha que ele tem uma boa condução na parte clínica da doença? Muito importante a sua pergunta, Thaís. Então, segundo a literatura científica, o European Journal Investigation, ele fez um estudo com o objetivo principal de investigar o valor do investimento do catéter nasal de alto fluxo no COVID. E esse estudo chinês, ele demonstrou alguns aspectos clínicos que, para nós que somos intensivistas, que acabam sendo muito importantes. O primeiro aspecto, a diminuição do tempo de internação desses pacientes, como nós falamos anteriormente, onde a média é muito alta. Então, um paciente ocupar um leito de UTI por quase 30 dias inviabiliza a possibilidade de rotatividade desse leito. Então, nós já vemos isso como uma boa alternativa. A diminuição do tempo de internação desse paciente, internação geral, seja em âmbito de enfermaria ou de unidade de terapia intensiva. E uma melhora exponencial da oxigenação desse paciente. Então, esse estudo ele traz como uma conclusão que o catéter nasal de alto fluxo ele tem um alto valor de aplicabilidade clínica para esses pacientes. Então, gente, como vocês podem observar, ele é um equipamento muito bom aí na recuperação dos pacientes. Alguns hospitais não possuem esse recurso, mas vale sempre muito a pena, né, aí na estratégia de salvar vidas e até mesmo de proteger esse paciente de uma ventilação mecânica, né? Ficar aí por uns 30 dias aí submetido na intubação. Nós aqui na GasLive temos a cânula nasal, temos a máscara não reinalante, a máscara de VNI, temos também o KNAF. Então, todos esses tipos de suporte de ventilação, né, de oxigenoterapia, você pode consultar aqui com a gente, com o seu consultor comercial. Foi uma boa experiência profissional, mas pessoalmente viver em situação em tempos de guerra, para todas nós, não só brasileiros, mas para o mundo todo, acaba sendo uma situação muito triste, onde houveram muitas perdas,